Vale a pena. Muito bom participação. Olá, seja bem-vindo ao programa Em Discussão de hoje. Vamos falar aí de música, dos artistas e dos incentivos das políticas públicas para o meio artístico e também para novos talentos musicais. Eu recebo nos estúdios aqui da Rede Alesp o Wagner Mendes, que é jornalista, radialista, empresário de bandas e também assessor parlamentar. Trabalha com o deputado Ataíde Teruel do Podemos. Wagner, muito bom receber você aqui nos estúdios da Rede Alesp. Conta um pouquinho também da tua carreira, você é profissional experiente do meio da comunicação e hoje está aqui na Assembleia Legislativa no time do deputado Ataíde Teruel, né, Wagner? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Guga. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Alesp, falando um pouquinho da minha história e passando essa experiência, né, para algumas pessoas, porque o meio musical, o meio artístico, o meio radiofônico não é um meio fácil. Aliás, eu também falo que não existe meio fácil. Quando você quer fazer bem feito e com qualidade, não tem nada fácil. Mas contando um pouquinho da minha história, eu comecei em rádio com 17 para 18 anos de idade, na cidade de Guarulhos, a minha cidade, a cidade que eu nasci. E fui diretor das principais emissoras de São Paulo, tenho, graças a Deus, um currículo bem interessante. Foram 5 emissoras em primeiro lugar que eu passei, uma fora do Brasil, 4 em São Paulo. E fui diretor também da Rádio Disney, que é da Disney Company. Enfim, foram grandes passagens maravilhosas. E uma passagem que marcou muito na minha carreira foi dirigir a Tupi FM. Quando eu assumi em 1999, peguei uma rádio em 19º lugar, no mercado que não se tocava sertanejo, e tive a honra, o privilégio de fortalecer todo esse segmento, estourando Bruno e Marrone, Rio Negro e Solimões, Gini Geno, Teodoro Sampaio, César Menotti Fabiano, Vitor e Léo. Marcou muito, as pessoas me vinculam muito hoje ao sertanejo em função desse trabalho que nós fizemos na Tupi FM. Para Wagner, é interessante, né, a gente começar, né, a abordar nesse programa, você disse da sua experiência com artistas, né? Quais as dificuldades que um artista hoje enfrenta para entrar na música? Guga, na verdade, assim, tem muita gente que acha que por gostar de música está resolvido o problema. Então, às vezes um empresário, às vezes o empresário é o pai. Ah, eu gosto de música, ouvi música a vida inteira, meu filho toca bem, meu filho canta bem, está resolvido o problema. A música, o mercado da música é muito mais que isso. Eu sempre falo o seguinte, construir uma ponte, um túnel sob um rio é fácil? É muito difícil. Isso. Custa caro. Além de custar caro, tecnicamente é muito difícil. Você tem que ter um conhecimento, uma equipe, etc. A música é a mesma coisa. Não tem nada de fácil. Tem a estratégia. Música é muito difícil você chegar ao sucesso. Então você começa pela escolha de repertório, produtor, estúdio, a divulgação. Hoje tem as redes sociais que, sem dúvida nenhuma, se tornou uma arma muito importante, mas tem que saber ser usada. Agora, eu parto do princípio, porque muitos artistas, né, eu tenho 35 anos de rádio, muitos artistas sentaram na minha frente, artistas que hoje até fazem sucesso, né? E falavam assim para mim, nossa, o caminho da música é difícil, né? Eu olhava e falava assim, não, realmente o caminho da música é difícil. Mas tem algum caminho fácil? Não tem. Mas tem que ter a técnica, tem que ter a estratégia. Agora, como você vê, né? Como a gente pode linkar, na verdade, né? Os artistas iniciantes, né? Quem está começando no mercado musical, novos artistas, com o poder público. Como o poder público ele pode ser útil para que surjam novos artistas e tem uma ponta nisso, porque surgindo novos artistas é diversão, é entretenimento, é cultura, né, para a população em geral, né? Quer dizer, é muito importante, né? Não, sem dúvida, e na verdade, no Brasil existem muitos, aliás, mundialmente falando, mas vamos falar de Brasil, existem muitos talentos, pessoas com muito talento. E realmente eu acho que o poder público precisa colaborar com essas pessoas. Por exemplo, a gente tem a Lei Rouanet. Sim. A Lei Rouanet é uma lei maravilhosa, que teve até uma adaptação agora. Exato, né? Mas exato. ela foi mal utilizada durante muito tempo, porque ela colaborou com muitos artistas que a priori já estavam estabelecidos. Exato, artistas consagrados, né, que receberam milhões. E que não precisava. Exato. Era melhor ajudar aquele que precisa fazer sucesso. Que não tem espaço aberto em lugar nenhum, que não tem... Porque o artista pequeno, normalmente,
E que é importante porque nenhum jogador de futebol, por exemplo, começa a jogar no Morumbi. Sim. Ele começa a jogar num campo até ruim. Sim. Só que a hora que ele chega Acho num... que em tudo na vida, Tudo né, na vida, você exatamente. tem que começar, como a gente fala, começar por baixo, né? Exatamente, não tem jeito. exatamente. E isso te dá, inclusive, uma base, uma experiência para a hora que você estiver num campo de futebol bom, você vai ter o desempenho vai ser muito maior, porque se você desempenhava bem o futebol, né? Você tem estrutura. E o rádio é a mesma coisa, a música é a mesma coisa. O artista precisa estar tocando. Tem muitos artistas, muitos empresários que têm o sonho que os artistas dele já toquem, por exemplo, em grandes casas. Mas a grande realidade é que eu falo que o artista, assim como o jogador de futebol, ele precisa estar cantando. Se você parar de cantar, quando você voltar, isso acontece muito, as pessoas não têm essa noção. Você é empresário de um artista e você sabe da performance dele, da capacidade dele, dos tons que ele chega, etc. No dia 20 de dezembro ele tira férias, aí ele volta a cantar só. Claro que ele pega o violão, dá uma palhinha, mas é diferente pegar o violão e dar uma palhinha e fazer um show de 1h30. Trabalhar de forma profissional, né? É diferente. Em tudo na vida. Exatamente. Assim, né? É que nem o jogador que vai fazer a pelada de fim de ano, não é a mesma coisa. Exatamente, né? Exato. É diferente. Exato. Então o cantor, ele para de cantar no dia 20 de dezembro e vamos falar que ele tem o primeiro show marcado no dia 15 de janeiro, vamos falar de forma hipotética. Cara, o primeiro show do dia 15 de janeiro para ele é um sofrimento, para ele conseguir chegar nos tons, é muito difícil. Então, eu falo o seguinte, o artista tem que primeiro estar cantando. Não importa se é um barzinho para 50 pessoas, se é para 30 pessoas, se é para 100 pessoas. Ele tem que estar cantando. Primeiro que vai deixar ele preparado. E segundo que o artista, ele precisa dessa divulgação. Ele canta para 5 pessoas, ele conquista 5 pessoas. Ele canta para 10 pessoas, ele conquista as 10 pessoas. E isso vai formando uma legião de fãs. Então o artista primeiro precisa estar realmente atuando. Entendeu? Agora, Wagner, é importante nesse quesito que você tocou, São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo é o celeiro de muitos artistas, só que assim, o poder econômico realmente está aqui no nosso estado. Qual que é o cenário no Brasil? É muito mais difícil você surgir num estado mais pobre? Como funciona o engajamento? Eles acabam vindo aqui para São Paulo, acho que a gente tem vários casos em que isso aconteceu, né? Como é esse cenário? Então, é que hoje facilitou muito, a rede social facilitou muito, e o rádio também, porque a grande realidade é que as redes sociais são fundamentais, mas o que faz o sucesso do artista ainda é o rádio. Né? O Instagram, o Facebook, o YouTube é importante? Sim, é importante, você não pode deixar de lado. Mas eu diria para você que na mão, a rede social ainda é a unha, o rádio é a mão, são os dedos. Então, o rádio continua sendo muito importante. Com o surgimento desses estouros, por exemplo, você pega Henrique Juliano, de Tocantins. Você pega vários artistas de Goiânia. Você pega o Luan Santana, que ele é nascido em Campo Grande, mas ele estourou no Paraná. Você pega, enfim, tem vários artistas de vários locais que eles começam primeiro na região. Quando ele começa a fazer sucesso na região, tem sempre um olheiro, assim como tem um olheiro de futebol. Tem o olheiro da questão artística. Esse olheiro fala o seguinte, cara, se aquele cara está fazendo sucesso naquela região, já não é por acaso. Ninguém faz sucesso numa região por acaso. É a hora que o cara pega e amplifica. Vou te dar um exemplo assim, claro. Até bobo, né? Até divertido. Eu estava em Natal, isso nos anos 90, 96, se eu não estou enganado, 96, 97, eu estava em Natal de férias. E comecei a ouvir na piscina uma música que eu achei muito diferente, porque você sabe que eu vou te falar e você vai lembrar, é muito diferente de tudo. O Tiririca com Florentina. Começou lá. Quando eu cheguei em São Paulo, uma semana depois, estava a Sony me apresentando a música do Tiririca, que só tocava lá. Eu já ouvi isso em algum lugar, né? Quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, mas aí lembrei na hora, porque lá em Natal tocava muito. Então, a verdade é a seguinte, quando um artista estoura numa região, o estouro já não é por acaso. Quando o cara é de uma pequena região, mas ele consegue fazer um sucesso ali, não é por acaso. Ele tem alguma coisa a mais para fazer sucesso. Porque o sucesso não é só cantar bem, Guga. O sucesso não é só ser bonito. Tem vários exemplos de pessoas que não são bonitas e fazem sucesso. Na verdade, assim, não existe rótulo. Não existe rótulo. Ah, mas o cara tem já 45 anos de idade, 50 anos de idade. Com quantos anos estourou Gini Geno? Mais de 60. Sim. Então é o seguinte, não tem bula.
Agora, tem uma coisa que eu acredito, eu sou um gestor de carreira artística, Claro. eu falo o seguinte, que o gestor, a grande vantagem é que ele sabe os caminhos. Então, com isso, ele vai fazer gastar menos, ter um maior aproveitamento, porque ele conhece. Mas eu falo o seguinte, o fator decisivo, depois de você fazer um bom trabalho, é aquele que escolhe e fala assim, aquele ali vai fazer sucesso. É a sorte, né, aliado à competência, né, como muito mais competência do que sorte. Entendo. Entendeu? Entendo. Agora, você fez uma pergunta para mim, eu acabei até Claro, respondendo outra coisa. Na verdade, eu fiz, falando do poder público, eu acho que o poder público tem que incentivar a cultura, é evidente. Nós tínhamos a Lei Rouanet, que eu falei que ela perdeu Exato, aqui no estado de São Paulo chegamos a ter a Lei Mendonça, mas hoje não é um negócio que é muito usado, né? Então, como incentivar esse uso? Porque eu repito, né? Gera lazer, gera cultura para a população em geral, né? Você vai lembrar algumas histórias aí, você como radialista, cobriu vários projetos em parques públicos e tudo mais, que é essencial para que a pessoa tenha acesso à cultura. Não é todo mundo que tem dinheiro para pagar para ir num grande show, né? Exatamente. Então, o que o poder público ele pode atuar nessa situação? Como? Eu vou te dar um exemplo dos shows que nós fazíamos na década de 90 no Parque do Carmo. Sim. O Parque do Carmo é o Ibirapuera da Zona Leste. Exato. Né? É um parque muito Itaquera, grande. Né? Itaquera. É um parque muito grande. Durante mais de 4 anos eu fiz 2 shows por mês lá, levando os principais artistas. Tudo que estava estourado nos anos 90, do pagode na época. O Daniel, quando morreu o João Paulo, a gente levou para lá. Rick Martin, até artistas internacionais. E para a gente, nos dava assim, um grande prazer, Guga, de poder levar para aquele público mais carente, que não tinha condição realmente de pagar para ver um show na época no Olímpia, ele tinha condição de ver aquele show num parque. O artista adorava, porque chegava lá, você imagina fazer um show para 150, 200 mil pessoas. Nós fizemos um show com a Xuxa que deu mais de 500 mil de pessoas dentro do parque. Então, assim, eu acho que o poder público pode realmente incentivar esses eventos localizados. Não precisa ser um evento grande, mas pode ser eventos localizados. Fazer um evento, por exemplo, pega Penha, faz um evento na Penha. Onde tem um parque em São Mateus, faz um projeto cultural ali em São Mateus, dando prioridade para esses artistas menores, como eu disse, que não tem condição de tocar num palco de um Luan Santana, de tocar num palco que faz um show, um Jorge Mateus, um Henrique Juliano, mas ele vai ter pelo menos uma condição melhor técnica, de som, de retorno e de estrutura. Então eu acho que isso o poder público pode fazer, já está provado, a gente fez na época da Rádio Cidade. Isso nós estamos falando dos anos 80, né? 90. 90, nos anos 90. Ou seja, 20 e poucos anos atrás. Né? Hoje existe ainda muitos shows gratuitos que normalmente são feitos em aniversário de cidades, né? Tal. A prefeitura Agora, contrata. Dentro desse contexto, eu acho importante perguntar a você, que é uma pessoa que tem vasta experiência no assunto hoje, né? Com a nova política, quando você fala, cidade tal contratou fulano de tal por um preço X de cachê e tal, é desperdício de dinheiro público, porque de repente falta dinheiro para educação, falta dinheiro para saúde, e aí o gestor está lá, ele contrata uma banda para, sei lá, uma banda de axé para fazer o aniversário da cidade. Você acha que realmente é um desperdício? Talvez eles tenham que redimensionar e trazer bandas novas, ou o retorno que dá cultural para a cidade vale a pena esse tipo de investimento? Acho legal a gente entrar nesse tema e fazer uma análise realmente disso, entendeu? Porque hoje, com o advento das redes sociais, gera muita crítica, né? E são inúmeras as situações. O que você acha disso, Wagner? Então, eu acho que, assim, cada coisa no seu lugar. Eu acho que um show de um artista importante, de nome, que as pessoas querem ver, ter o show na cidade é maravilhoso, ponto. Agora, realmente, com dinheiro público, eu também sinto um pouco assim um desconforto, porque realmente é o que eu falei, sai o dinheiro da saúde, da educação. Exatamente. Então, eu acho que você desfocar num país onde a gente tem tanto problema de saúde, tanto problema de segurança, e você gastar, porque sai muito caro, né? Você vai fazer um show, dependendo do artista que você vai fazer esse show, é coisa de 800 mil reais, 900 mil reais. E às vezes para um município pequeno é uma verba de astronômica, ano né?
uma pasta, né? Eu acho que se tivesse o apoio da iniciativa privada, o cara vai fazer um show importante e ele vai buscar esse dinheiro junto ao comércio, às indústrias, beleza. Mas com dinheiro público, eu também concordo, assim, dá uma certa dor no coração, porque você sabe que aquela cidade é carente e tem outras prioridades. Eu acho que poderia fazer alguma coisa comemorativa, mas sempre o custo-benefício de qualidade artística com a capacidade financeira. Essa opinião sua é tanto para as grandes metrópoles quanto para os municípios pequenos? Ou você acha que, de repente, vamos falar de uma grande metrópole, São Paulo, de repente um show de aniversário da cidade, que legal, a prefeitura deve fazer mesmo? Ou você acha que isso é geral? Que sempre tem... Se eu sou um prefeito, por exemplo, eu não faço. Entendo. Eu faria evento, sim, como eu te falei, pedindo o apoio da iniciativa privada para não se gastar dinheiro público para essa finalidade. Eu acho que é válido fazer, não pode deixar passar em branco, mas mesmo uma cidade como São Paulo, que tem muito dinheiro, eu não gastaria dinheiro com... Isso é uma coisa muito pessoal, não, tá? Lógico, e é a opinião, nós estamos analisando, você é um especialista, né? E uma outra questão interessante, por exemplo, São Paulo, vamos falar da cidade de São Paulo, nos últimos anos investiu muito no carnaval de rua, que cada vez mais tem virado referência e traz turismo, traz desenvolvimento econômico. Nessa linha, como as prefeituras, os municípios, o Estado, ele pode trabalhar, entendeu, com o lazer, gerando desenvolvimento econômico? Então, aí você falou uma coisa muito importante, porque as pessoas às vezes não têm esse conhecimento. Ela vê o que está gastando, mas ela não tem a interpretação e o entendimento do que gera. Eu acho que eu não sei se isso fica disponível em algum portal de transparência, mas eu acho que deveria ficar mais claro para a população o porquê que, por exemplo, você falou de carnaval de rua, já é um sucesso absurdo. Não e chega num ponto que São Paulo recebe turistas, as pessoas já não querem mais viajar para curtir o carnaval, quer dizer, é um sucesso e daqui a anos, né, o carnaval de rua de São Paulo com certeza vai se perpetuar, né, e é desenvolvimento econômico, porque o cara está consumindo, ou seja, está gerando, né, consumo e a roda gira, como o pessoal fala. E cria um entretenimento, a diversão. Você falou de uma coisa importante que é o carnaval. Eu tive a oportunidade de cobrir 5 carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eu falo que o brasileiro, algumas coisas ele tem que fazer na vida, porque que é bastante marcante. Assistir um show do Roberto Carlos, assistir o carnaval aqui no Sambódromo de São Paulo e um do Rio de Janeiro, entre outras coisas. Aqui a gente está falando de carnaval. É uma coisa espetacular, é muito bonito. A vibração, a energia, o aspecto visual é muito bonito. E o carnaval de rua, ele está se tornando, quer dizer, está se tornando não, já é muito mais forte o resultado. Já consolidou, né? Já consolidou. E só está crescendo, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos e eles nem pensam em carnaval de Sambódromo, eles pensam no carnaval de rua. Carnaval de rua. E já movimenta o mês inteiro na cidade de São Paulo. Você pega início de janeiro, já estão pensando, né, nos esquentas, dos blocos, e aí vai até depois do carnaval, né, com a ressaca que eles falam hoje. Quer dizer, é um fator de desenvolvimento econômico, né? Então, dentro disso, o que é a música? O que os artistas, né, jovens, artistas que estão começando, podem usar, né, e os gestores públicos podem fazer essa analogia? Como você vê isso? Então, isso é uma questão realmente bastante técnica que tem que ser estudada. Eu acho que esse portal da transparência do carnaval, do que é investido no carnaval de rua, que eu acho que é muito importante. Quanto tem de retorno para a cidade de São Paulo? Porque às vezes as pessoas passam a entender o seguinte, isso ele não é um gasto. É um investimento. É um investimento. Sim. Além de tudo, a São Paulo está ganhando, aliás, o Brasil inteiro, né? Porque o carnaval de rua é o Brasil inteiro, mas falando especificamente de São Paulo. Eu acho que esse é o tipo de evento, inclusive, Guga, que qualquer artista, ele quer participar de um evento desse. Porque é muita exposição. É uma grandiosidade absurda de um artista participar disso, né? Aliás, até porque não é um evento de um dia, é o período do carnaval e são milhões de pessoas que passam por esse evento. Então, eu acho que é importante ter uma política, buscar uma metodologia, um entendimento, um desenvolvimento de um projeto desse que já está assim, comprovado que ele não volta mais para trás. Ele pode caminhar para frente, para trás ele não volta mais. Então, já que ele existe, já que ele é consolidado, vamos pensar de uma forma técnica para que isso traga mais benefício para a população de São Paulo
inclusive aumentando a segurança, inclusive dando um conforto também para os moradores, que por acaso também não querem participar, mas sabem do evento. Então, eu acho que é importante que tenha pessoas engajadas, que existam pessoas engajadas para desenvolver um projeto desse, que é muito grande e é muito trabalhoso e muito técnico. Agora, como é que você pode, né, dentro desse negócio de políticas públicas, levar o lazer para a periferia, né? Nós temos um tema bastante polêmico, que a gente não precisa nem entrar muito, aprofundar nele, mas é a questão dos bailes funks, que são uma manifestação de cultura na periferia e lazer para quem não tem dinheiro. Mas como o poder público ele pode ajudar para que isso aconteça de forma tranquila, forma ordeira, que gere realmente lazer e entretenimento e não várias confusões que a gente pode assistir na mídia e as discussões também, né? Então, Guga, assim, eu vou te falar como cidadão, né? Porque eu não faço... aliás, todo evento que eu fiz na minha vida sempre teve o apoio da polícia, do Corpo de Bombeiros, enfim, de toda essa estrutura que é necessária. Mas você é uma pessoa que tem total experiência com isso, né? E deve ter uma visão crítica, né? Então, sobre o assunto. É que eu acho que esses eventos, aliás, seja qualquer evento, você falou de bailes funk, que é uma realidade. Um exemplo, lógico. É uma realidade, e é uma realidade, né? Bem focado em baile funk, eu acho que eles deveriam, esses eventos não podem acontecer do jeito que eles acontecem, de falar assim, vamos... avisa a comunidade que tal dia vai estar na praça lá o som e a festa vai rolar. Eu acho que isso deveria ter um acompanhamento do poder público para que tenha segurança, para que a polícia dê segurança. Eu acho que dessa forma, porque é o que você falou, isso já faz parte. Em vez de uma proibição, talvez uma regulamentação, né? Que seria mais fácil, né? Então, só que esses bailes acontecem, você viu o que aconteceu agora há pouco tempo, infelizmente, né? Muito triste o que aconteceu. Muito triste por vários motivos, né? Vários motivos. Tem coisa que a gente acaba ouvindo de um lado e a gente não sabe o que é realmente verdadeiro, o que não é. Mas a grande realidade é que eu acho que um baile, seja ele funk, seja ele sertanejo, seja ele o que for, ele não pode ser feito aleatoriamente. Quando você envolve pessoas e a gente que mexe com show, eu já fiz show com 500 mil pessoas na frente, é muita responsabilidade, A gente tem que pensar que uma dessas pessoas pode ser da nossa família. Então, precisa-se ter muita responsabilidade. Eu sou contra que essa coisa seja feita sem nenhum tipo de comunicação para os órgãos públicos que tem que dar segurança. Eu acho que ele pode acontecer, eu acho que se a população quer, eu acho interessante que aconteça, porque é uma vontade da população, eu não vejo problema nenhum. A única coisa que eu acho é que tem que ser pedida autorização, tem que ter um acompanhamento, porque foi o que eu sempre fiz. Qualquer coisa que eu ia fazer, a gente sentava e passava para a polícia quantas pessoas possivelmente a gente estaria recebendo nesse show. Então, eu acho que isso é uma questão de responsabilidade. Eu acho que os organizadores, seja ele de qualquer segmento, precisa ter o apoio dos órgãos públicos. Para Wagner, a gente está chegando nos momentos finais desse programa em discussão. Eu queria que você desse dicas, né, para as pessoas que querem começar no ramo artístico, você com a sua experiência no ramo, o que você pode dar de dica, deixar de mensagem para quem tem o sonho e pensar que não pode pensar só que é lucrativo porque são poucas pessoas que conseguem chegar no sucesso, né? Então, o que você tem de mensagem para deixar para essas pessoas que têm, né, a veia artística no gene? Olha, você também fez essa pergunta, é bastante inteligente e ela é muito ampla. Eu diria para você que a gente fica aqui, com certeza, 10 horas falando sobre esse assunto, porque ele é muito amplo. O que eu sugiro é que sempre tenha o envolvimento de um profissional. Eu falo o seguinte, você, Guga, pode ter muito dinheiro e falar, quero construir um prédio. Não é você que vai construir, é o seu dinheiro, mas você vai contratar o profissional. Sim. A música, ela é igual, não pode ir pelo achômetro. A música, ela tem quando você faz uma música, começa pelo voz e violão, às vezes a pessoa começa pelo texto, às vezes ela começa pela melodia, ela tem que ter um acompanhamento de um profissional. Porque, para você ter uma ideia, um produtor musical, ele pode destruir uma música boa, como fazer daquela música que não é nem tão boa assim, uma música excepcional.
Então é o seguinte, tem que ter o conhecimento técnico. O que eu sugiro para quem trabalha com artista, para quem de repente tem um artista na família, que não vá pelo impulso, porque esse é um mercado que gasta-se muito dinheiro. Eu vou te falar um número, é muito fácil você com uma música gastar R$1 milhão em divulgação. Isso está em preparar a música, fazer a parte de divulgação, etc. Cara, R$1 milhão é muito dinheiro. Sim. Agora, se está na mão de um profissional, talvez você gaste o mesmo R$1 milhão, porém você vai gastar da forma correta. Porque eu já tive amigos, Guga, que gastaram, eu vou te falar um número. Fortunas. Não, R$12 milhões. Eu tive um amigo que gastou R$12 milhões. Ele não saiu do lugar. Ele não saiu do lugar, porque ele tinha muita vontade, pouco conhecimento. E olha que eu tentei avisar, falei, olha, você está gastando dinheiro errado. Mas não adianta, o cara quando está na empolgação, eu também entendo isso numa boa. O cara quando está numa empolgação, quando você fala assim, você não está indo no caminho certo, como ele é um cara consolidado em outro segmento, ele acha o seguinte, pô, eu sou iluminado, o que eu coloco a mão funciona. Não funciona dessa forma. Então você que tem talento, que tem alguém da sua família, que é empresário, ou que é um artista que está nos assistindo e sabe o quanto é difícil, quantas portas na cara ele já tomou na vida, eu falo o seguinte, não adianta só cantar bem, não adianta só tocar bem, o sucesso é uma somatória de detalhes que tem que ser corretos. Detalhes. E que tem que estar tudo certo. Repertório correto, a forma de cantar correta, a música correta, a produção correta, a divulgação correta. Então o que eu sempre sugiro é que tenha um bom profissional. Para achar esse bom profissional, faz um levantamento no mercado, cuidado também, porque tem muita gente querendo tirar proveito dessa situação, porque envolve muita emoção. Você imagina um filho que canta, aí o cara fala, não, vou estourar o seu filho, mas vai custar tanto. O cara vai na empolgação e gasta. Não, levanta quem é a pessoa, o histórico dele, vai com calma. Sim. Vai construindo a gente constrói um edifício de 100 andares, mas tem que ser andar por andar. É isso aí. Wagner, eu quero agradecer muito a tua participação nesse programa em discussão. Muito obrigado pela sua participação e volte mais vezes sempre aí que o assunto for cultura e também do gabinete do deputado Ataíde Teruel, que tiver sempre a Rede Alesp está aqui para divulgar. Obrigado, viu? Guga, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você. Você também é um cara que entende bem do mercado. Ele está fazendo sua pergunta aqui, mas ele entende bem do mercado. É um prazer muito grande, obrigado pelo convite, estou à sua disposição e foi muito agradável estar com você aqui batendo esse papo. Obrigado, Wagner. Este foi o programa Em Discussão de hoje. Falamos um pouco de cultura e também o acesso de novos artistas nas políticas públicas que favorecem a música. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!